Retomando um pouco a noção do que é a psicanálise, nós entendemos que a psicanálise é esse procedimento para a investigação de processos mentais, os quais são praticamente inacessíveis de outra forma, ou seja, é necessário que de fato exista um processo de investigação em que o analista se debruce sobre a fala do seu paciente, do seu analisando, e que através desse processo de investigação do inconsciente, e muitas vezes com a utilização até do próprio divã, o que é recomendável, e nós vamos falar disso em próximas unidades, é importante que esse processo de investigação aconteça, que ali a psicanálise se realize de fato, né? Que de fato a gente esteja praticando a psicanálise, investigando o inconsciente, não fazendo intervenções, dando conselhos, sendo coach, porque é através desse processo de investigação dos processos mentais, e quando falamos processos mentais, nós estamos prioritariamente preocupados com o processo do inconsciente. Nós vamos olhar especialmente para essas vivências mais internas, mais profundas, como pensamentos, como sentimentos, emoções, as próprias fantasias e os sonhos, como já sinalizado nos vídeos anteriores. Então, a criação da própria psicanálise, se eu puder traduzir isso em outras palavras, ela se deve ao desenvolvimento do método psicanalítico. Então, Freud formulou primeiramente essa primeira tópica, né, que eu acabei comentando, que é a teoria topográfica, conhecida aí, né, como essa teoria que trabalha aí com esses níveis, né, exatamente com essas camadas, a chamada teoria topográfica. Nessa primeira teoria, nessa primeira tópica proposta pelo próprio Freud, o aparelho psíquico é então composto por 3 sistemas, e a gente já comentou também sobre eles, né? Que é o inconsciente, o pré-consciente e o consciente. Então, com tudo isso, que nós podemos perceber é que a teoria freudiana é dividida em 2 momentos importantes, né? Pois, ao que tudo indica, o próprio Freud ele estava um pouco insatisfeito aí com esse modelo topográfico que ele elaborou, chamado teoria topográfica, e aí, como ele não conseguia explicar muitos fenômenos psíquicos, o que o Freud acaba fazendo? Ele elabora, já a partir de 1920, uma segunda teoria, ou a segunda tópica, foi quando ele apresentou, então, essa tópica, ou essa teoria conhecida como teoria estrutural ou dinâmica, e de acordo com essa segunda tópica que o Freud acaba apresentando, que ele busca através dela cobrir essas lacunas que estavam presentes aí dentro da teoria, essa dificuldade de explicar alguns fenômenos psíquicos, essa teoria estrutural da mente, então, ela traz uma nova contribuição, e aí é possível inferir que o id, o ego e o superego, eles funcionam em diferentes níveis de consciência. Então, quando ele trata essa teoria de estrutural ou dinâmica, e ele apresenta novas terminologias em que ele fala sobre o id, o ego e o superego, ele traz uma ressignificação, ou mostra para a gente que, de acordo com essa teoria, essas instâncias, né, ou esses níveis, eles atuam de forma mais dinâmica, porque vai ter alguns processos que são facilmente acessíveis através da consciência, outros um pouco mais difíceis de serem acessados e que dependem realmente dessa investigação do inconsciente, e aí ele vai demonstrar isso ao longo de toda a obra, de toda a teoria freudiana e de diversos estudos e casos clínicos. Então, Sigmund Freud traz para a gente aí esse desenvolvimento posterior desse esquema que foi desdobrado linearmente, né? E sinaliza de uma certa forma o nosso pai, o pai da psicanálise, deverá cada um de nós levar em conta esta suposição de que o sistema que sucede ao pré-consciente é aquele que devemos atribuir à consciência. Então, o sistema que está logo após o pré-consciente seria esse que nós podemos atribuir à consciência. Então, vamos pensar um pouco, retomando um pouco a lógica. A primeira tópica, a teoria topográfica, ela foi inspirada pela análise do sonho, da histeria, que também são bases angulares do nosso estudo, da nossa formação como psicanalistas, e essa teoria acaba dando lugar logo após 1920, como eu comentei, em função, então, dessa insatisfação com esse próprio modelo topográfico proposto por Freud, já que
como nós vimos também, ele não conseguia explicar muitos fenômenos psíquicos e daí ele acaba dando, né, uma complementação, uma nova significação, uma nova proposta apresentada, e isso é uma das coisas que mais caracteriza o trabalho do Freud, essa revisão constante da sua própria obra, da sua própria teoria, é esse momento em que ele elabora em resposta aos problemas da psicose, a segunda tópica, que é a teoria estrutural ou dinâmica. É isso.